Mari, beleza, não vou ficar perdendo tanto tempo com isso, mas eu queria mesmo decorar mesmo. Eu queria decorar o nome dos passos. Não é assim? Tá tudo bem, vamos lá. Primeira dica para você decorar o nome dos passos. Comece decorando os passos de base. O que são passos de base? No meu método, eu divido os passos do balé em passos de base e passos complexos. Sim? Em outros métodos, né, métodos tradicionais ali, eles não necessariamente dividem assim. Eles dividem como se fossem famílias de passo. Então, por exemplo, tem a família dos Batimãs. Aí tem o Batimã Tandi, Batimã GT, e por aí vai. Só que aí, imagina, eu tenho que decorar o Tandi que eu estava falando até agora, o nome correto dele é Batimã Tandi. Aí eu tenho que decorar esse nomão, o Tandi é o apelido. Só que lá na sua sala de aula, provavelmente a sua professora vai falar Tandi. Dificilmente ela vai falar Batman Tandi. Sim? Mas beleza. Aqui, o que a gente faz aqui dentro do meu método? Eu, primeiro, ensino para os meus alunos os passos de base, que são os passos, e é por isso que eu divido em passos de base e passos complexos. Os passos de base são os passos puros do balé. Esses passos puros constroem os passos complexos. O que eu quero dizer? Imagina aí vamos ver, Tandi. Sim? Tandi, no meu método, ele é um passo de base. Sim? Tá. Imagina o coupé. Coupé? Coupé é um passo de base. Ok? Ok. Imagina um petit développé. Um petit développé, quando eu faço, lambe a perna e desenvolve. E aí, petit développé, ele já é um passo complexo. Como assim, Mari? Complexo porque eu tenho um coupé, sim, e aí eu desenvolvo a perna finalizando num tandi. Então, se eu sei fazer tandi e se eu sei fazer coupé, fica mais fácil para mim aprender a fazer o petit développé. Faz sentido? Então, não começa decorando os passos, o nome dos passos que a professora dá, que o professor dá no centro da sua aula. Provavelmente vão ser passos complexos. Comece decorando os primeiros passos da barra. Quais são os primeiros passos? Tandi, coupé, passé, plié. Sim, tudo isso dentro do meu método é passo de base. E esses passos, quando bem desenvolvidos, dão condições da gente construir os passos complexos, como uma pirueta, por exemplo. Mas, o que eu quero dizer aqui, começa decorando os passos mais simples. Tandi, plié. Mari, GT, GT. E esses passos mais simples. Depois, eu começo a ir para passos de trabalho. O que são passos de trabalho? São passos que já não são tão de base, porque eles são mais puxados para passos complexos, só que são passos que a gente usa para trabalhar o corpo da bailarina. Por exemplo, o rondejant. Rondejant é um que a gente desenha, né? Uma semibola, um semicírculo no chão ou no ar. O rondejant é um passo que aqui dentro eu considero ele como um passo de trabalho. Então, a gente faz tandi, aí a gente vai arrastando a perna até a lateral, né? Arrastando a perna até lá atrás, e aí eu fecho, ou passo, ou faço isso no ar. Então, aí você começa a decorar esses nomes. Rondejant ainda tá na barra, tá? Você ainda tá na barra. Rondejant, développé, fondue. Depois que eu decorei esses nomes, aí eu vou para os passos complexos. Aí eu vou entender o que é um pas de chat, o que é um pas de cheval, o que é um grand jeté en tournant. Sim? Mas, quando você faz dessa forma, você vai associando a sua evolução
de aprendizado dentro da sala de aula com os nomes que você está aprendendo. Senão eu pego lá um dicionário, fico lá no dicionário não vai virar nada. Nada. Ok? Então fica aí essa dica para você. E aí, uma coisa muito importante, bailarina precisa dançar bem, precisa dançar com confiança, com graciosidade. Concentre o seu tempo em se dedicar a isso. É isso que vai fazer diferença. Bailarina não abre a boca para falar, né? A gente não tá lá na aula falando. Eu posso, se eu sei o nome do passo, posso falar, professora, é o assemblée é no 7 ou é no 8? Se eu não sei, professora, aquele passo que faz assim, que junta as duas pernas, como que é mesmo o nome? Ela vai falar assemblée. Então, esse aí, o assemblée, ele é no 7 ou ele é no 8? E tá tudo bem. Eu acho que o que mais pega, sabe, que é um mundo tão novo, tão diferente, com tantas informações que você não tinha acesso e agora está tendo. Passos, o jeito de fazer, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente acaba criando um desejo de acelerar o processo. É normal. Então eu quero, se eu puder pelo menos saber o nome dos passos, eu acho que eu não vou me ficar tão perdida. Alguém pensa assim aí? Não vou ficar tão perdida. Você vai saber os nomes, não vai saber como faz. Então, se concentra, primeira coisa, em conhecer seu corpo. Mari, eu sei, tem 2 braços, 2 pernas. Não. Como é que eu sinto o meu corpo quando as escápulas estão ativadas? Onde você sente no seu corpo que ativou as escápulas? Aí vem a pergunta, né? Como que ativa as escápulas? Esse é o ponto. Se eu sou bailarina, é muito mais importante eu estar concentrada em entender como colocar o meu corpo, como ativar a escápula, como fechar as costelas, como fazer o xixi para frente, encaixar o quadril, como esticar o joelho para não machucar, como projetar melhor meu andeor, como fazer um développé de uma maneira que eu consiga subir mais a perna. Tem développé que a gente faz, que a gente coloca força no lugar errado e essa força faz a musculatura, a força que a gente põe ali na musculatura faz ela travar o développé. E aí a perna não sobe. Aí você fala assim, nossa, se eu pego a perna com a mão e levo, vai. Mas para eu levar ela lá, não vai. Acho que eu preciso de força. Não, você precisa estudar a técnica do movimento. O passo a passo, o detalhe. Meu treinamento, né? Eu tenho um treinamento que se chama TBD Aurora. No TBD Aurora, o que eu ensino é isso. É o detalhe do detalhe. Então lá, as minhas alunas entram, elas não vão começar fazendo aula de balé. Como assim, Mari? Comprei um treinamento de balé, quero fazer aula de balé. Calma! Nós vamos primeiro aprender a encaixar as escápulas, fechar as costelas, colocar o quadril onde tem que ser colocado. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Sim? Depois disso, aí elas passam por um processo, aprendendo passo a passo de cada movimento. Mas não só assim, pas de bourrée, você pisa aqui, pisa lá, cruza cá e chegou. Não. Pas de bourrée, você vai pisar aqui. Quando você for pisar na lateral, você pode pisar mais para frente, bem na lateral, mais para trás. Se você pisar mais para frente, vai acontecer de você começar a ter um deslocamento para a diagonal. Então, toda vez que você está fazendo sequência de pas de bourrée, que você tem esse deslocamento para a lateral, para a diagonal, verifique se você não está pisando muito para frente. Eu preciso pisar bem na lateral do meu tronco. Então, são informações que ajudam a minha aluna a se autocorrigir, corrigir os próprios erros, para que ela dance
cada vez mais linda e mais rápido. Eu não estou preocupada ali ela saber o nome de cada movimento, mas eu quero que ela saiba como executar cada movimento. De preferência, usando a percepção corporal. Ah, fez um passeio, ó, no passeio, você vai pensar em puxar o joelho para trás, levar xixi para frente, você vai sentir a polpa do bumbum. Na hora que você fizer isso aqui, ó, você vai sentir a polpa do bumbum. Sentiu a polpa do bumbum? Show, sinal que tá certo. Não sentiu? Epa, sinal que está errado. E aí eu vou aplicar autocorreção.